Para começar, o seu nome completo. Meu nome é Araquém Alcântara Pereira. Araquém Alcântara. Quando você ouve ou lê em algum lugar, Jornal Cidade de Santos, qual que é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Um jornalismo difícil de se fazer, porque o jornal era impresso em São Paulo, então nós tínhamos um horário para fechar. Então era tudo muito corrido e a gente perdia às vezes a atualidade da notícia. Fora isso, era uma equipe maravilhosa e eu estava começando no jornalismo, exatamente em 1971, começando. Eu passei num concurso, justamente para estudantes da faculdade de jornalismo, que eu tinha entrado na faculdade. Eu entrei na faculdade e já virei jornalista. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos. O Araquém, é curioso que quero que você confirme isso. Você foi, mas não para fazer fotografia, foi para fazer texto. Eu ainda não tinha sido convocado para fotografia. Eu gostava muito de escrever. Talvez pensasse, não lembro, não era muito firme esse pensamento de se transformar em ser um escritor. Mas eu gostava, escrevia bem. E eu entrei no Cidade de Santos para cobrir esporte amador, tênis, boxe, futebol de praia. Eu jogava também futebol na praia. Então foi muito interessante, mas um ano depois, talvez nem isso, eu fui ver um filme. Eu fazia parte de um curso com o grande Maurice Legiar, amigo, talvez uma das figuras, uma figura notável nas artes de Santos, da cultura de Santos, presidente do clube de cinema, um grande agitador cultural. E ao ver um filme, foi essa maravilha de falar, puxa, era um filme japonês. Ao ver o filme eu falei, puxa vida, eu acho que eu poderia dizer as coisas também dessa maneira, com a imagem. O filme se chamava Ilha Nua, de Kaneto Shindo, que fez também Filhos de Hiroshima, um grande cineasta japonês. No dia seguinte, eu já comecei a fotografar. Pedi uma câmera emprestada para Marinilda Dias da Silva, uma amiga minha da faculdade, e comecei a fotografar. E as primeiras fotos foram das putas do cais, na zona. Lamento muito não ter essas imagens. Com raras exceções eu não tenho essas fotos de 1971. Agora, Araquém, essa tua fase como redator, repórter, quero que você me contasse como era a sua rotina e como é que você reagia a essa rotina. Eu logo, depois do esporte amador, eu comecei a ganhar moral no jornal e comecei a me dedicar a uma espécie de jornalismo cultural. Falar da bolsa, falar da cadeia velha, falar
falar de coisas ligadas na cidade, mas o Coliseu. E foi aí que eu fui contratado pelo José Rodrigues como repórter, porque ele se impressionou, indicaram para ele o nome do José Meirelles Passos, do falecido José Meirelles Passos, grande jornalista, e também o João Batista de Macedo Mendes Neto. Só que nós três gostávamos muito de fotografia, então a gente resistiu a entrar na sucursal do Estadão, mas não teve jeito. A gente tentou um tempo fotografar sem emprego, mas não deu. Agora, queria que você me contasse como é que era o ambiente da redação do Cidade de Santos. Muita gente me relatou que assim, era muito barulho. Telefone tocando, máquina de escrever, conversa. Qual que é a recordação que você tem? Essa imagem é clara também na minha cabeça. O burburinho, o som ao redor, né? Era um agito, porque a gente tinha que sempre antecipar o que era possível, a gente antecipava. Mas é muito difícil você escrever sobre um jogo de futebol antes dele acabar, né? Era isso, era a grande dificuldade. Fora isso, era uma coisa muito interessante, era uma redação pequena com uma movimentação muito grande, gente de talento, né? Que depois iriam fazer um jornalismo de alto nível. E eu depois de talvez 1 ano, 2 anos no Estadão, no sucursal do Estadão, eu já passei a fotografar. Eu já incorporei a fotografia, né, como linguagem principal. Você não chegou a fotografar no Cidade? Não cheguei a fotografar, mas já tinha uma visão crítica da fotografia feita no Cidade, né? Gostava muito, já tinha uma queda para a imagem documental. Tanto é que a minha sequência, até me livrar do jornalismo, do dia a dia, eu fotografei muitos eventos. Um dos últimos foi a morte e o enterro do Tancredo Neves. O pessoal comenta bastante nesse clima da redação do Cidade, o clima de amizade e companheirismo, né? Era isso que eu acho que fazia, era um dos grandes motivos de ter começado um jornalismo assim, em que você via as pessoas vibrando pela notícia, vibrando pelo texto, vibrando por pequenas conquistas. Uma pena, né? É sempre uma pena que o jornalismo, que o Cidade de Santos não tinha espaço para se falar de um jornalismo mais investigativo, um jornalismo mais literário, mas de qualquer maneira, era um ambiente muito alegre. Você ficou um intervalo de tempo muito curto no Cidade de Santos, né? Sim. Mas eu queria que você falasse para mim a percepção que você tinha quando ia cobrir uma pauta, por exemplo. Como é que os entrevistados, como é que o público percebia o Cidade de Santos? Era um jornal muito popular. Uma visão que hoje, por exemplo, se eu fosse fazer uma foto que sintetizasse o Cidade de Santos, seria uma calça ali e o cara com o jornal dobrado, um trabalhador do cais, com o jornal dobrado aqui no bolso traseiro aqui da calça ali, o Wrangler,
eu via isso, eu tinha essa visão, o cara colocando o jornal. Então era um jornal lido muito pela classe operária. E eu gostava muito de cobrir justamente o futebol de praia, o futebol amador, que era muito rico na época. Gostava muito. E a Tribuna era um jornal mais sofisticado, por ter mais espaço, por ter uma estrutura muito maior. Mas o Cidade de Santos era um jornal popular, um jornal do povo. Se não fosse as questões econômicas e tal, um jornal que hoje concorreria tranquilamente com a Tribuna. O Araquém, o Cidade de Santos circulou numa época que tinha um regime de exceção no Brasil, e mais do que isso, a Cidade de Santos não tinha sua autonomia política. O santista não podia eleger o seu prefeito, né? Que recordação que você tem dessa época aí? Como é que isso aí refletia no jornal? A gente chamava era a época do garrote, né? A época da censura. O jornal ficava muito limitado, porque tinha que passar por censores. Isso atrapalhava ainda mais a notícia, né? Era a época que o Estadão teve a ideia maravilhosa, e é bom que se diga isso, de publicar os espaços censurados eram poemas de Eça de Queiroz, de Luiz Camões. Isso, o Cidade de Santos eu não lembro, sinceramente, de censura, de coisas assim, de algo que fosse um exemplo de censura. Eu lembro até de uma palavra que é muito antiga, mas é interessante. Eu lembro do azáfama, existe isso, sei lá, o azáfama, que era aquela coisa do tem que subir, tem que ir, o jornal tinha que fechar. Nós fechávamos o jornal, eu acredito que 8 horas da noite. Pensa bem, e já um monte de material já tinha ido. Que não tinha que rodar em São Paulo, nas oficinas da Barão de Limeira, na Folha da Manhã, né? Na Folha de São Paulo. Eu não lembro assim, eu lembro de matérias depois que eu fiz, mas já não estava mais. Eu acompanhei um dia de carro um interventor. Um era o general Clóvis Bandeira Brasil, né? E o outro eu não lembro. Não lembro? O interventor teve um Caldeira, né? Teve o Carlos Caldeira, que aliás era dono do jornal, teve o Carvalhinho. Caldeira, olha só. Teve o Carvalhinho. Aliás, Antônio Manuel de Carvalho. Me comentaram isso aí, de você acompanhou, um repórter, você acompanhou um dia do prefeito nomeado. Agora não sei se foi o Carvalhinho. Foi o Caldeira, carro. Foi o Caldeira. Um carro aberto, estilo presidente dos Estados Unidos desfilando, um carro branco. E eu lembro que eu comecei a ganhar confiança e eu me posicionava atrás do carro, sentado em cima da poltrona. E a foto que saiu na primeira página era ele dirigindo como se fosse um semideus. Era uma figura, pelo que eu lembro, são essas figuras assim, meio cinematográficas, meio surrealistas, meio algo que beirava assim o palhaço, né? Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse dia aí. Vocês acompanharam a vida do prefeito nomeado, né? Que era o Carlos Caldeira, e por coincidência era prefeito e dono do jornal, né? Dono do jornal. Olha, eu lembro que o jornal começou a dar matérias maiores quando tinha tempo.
E aí eu fiz uma entrevista, agora eu lembrei de uma que marcou época. Para mim marcou época. É uma entrevista com Afonsinho. Foi contratado pelo Santos. Eu pedi para ele um bate-papo. E ele, muito gentilmente, conversamos praticamente o dia inteiro. Acompanhei ele no treino, acompanhei ele porque quando ele chegou para a sua apresentação na Vila, eu lembro com o vice-presidente de futebol, o Cleiton Bittencourt Espinhel, gente boa, eu lembro, eu já estava cobrindo o Santos para o Cidade de Santos, né? E aí eu grudei no Afonsinho, né? E ele foi muito gentil, deu uma matéria muito bonita que saiu na Folha. Uma matéria de página inteira. No Estadão era também a mesma coisa. Você de sucursal, o sonho, a tua vitória, quando você conseguia publicar nacionalmente, né? Não um pedaço, não um negocinho lá da sucursal de Santos. Sim. Não, quando você publicava nacionalmente, né? E o Afonsinho foi isso. Aí eu comecei a ganhar espaço. Agora esse dia do Caldeira aí, que acho que é uma coisa muito particular, né? Você acompanhar o dia do prefeito, e o prefeito também é dono do jornal, né? Como é que começou o dia? Que isso aí, interessante que ele fez? Nós já chegamos sob o peso. Já chegamos sob o peso de uma censura, né? O cara é dono de jornal, você tem que falar bem dele. Mas o carro dele branco, aberto, a postura dele, aí eu comecei a aprender que o fotógrafo critica por pequenos toques, né? Às vezes se abaixando, demonstrando o falso poder, ou o poder que o personagem de baixo para cima parece o cara é poderoso, de cima para baixo, um trejeito, você ridiculariza, você pode se comunicar com a imagem. E eu comecei a perceber que isso tinha uma força incrível. Logo, isso já estava no momento da virada, né? Eu já estava me transformando no fotógrafo. E durante um bom tempo eu tentei escrever e fotografar. Até que não deu mais, porque eu comecei a tropeçar nas palavras. As palavras já eram insuficientes para tanta força, para a força da imagem. Só que o jornalismo ainda não tinha admitido a iconografia. A iconografia foi ganhando espaço a partir da revolução tecnológica, né? Quando eu entrei no Estadão, o que a gente mais queria era publicar na página 2 do Jornal da Tarde. Toda segunda-feira eles abriam em 8 colunas a melhor foto da semana. Isso era legal, uma boa competição. Eu ganhei algumas, Cubatão, né? Comecei a fotografar. Aí eu comecei a fotografar e escrever sobre a minha cidade. No Estadão. No Cidade de Santos, esporte, uma ou outra matéria, mas sobretudo esporte. E é curioso que agora, depois que agora eu vou receber o título de cidadão santista. É? E é muito curioso porque eu divulguei muito Santos, mesmo fora de Santos. Porque o meu material fotográfico eu sempre continuei registrando a cidade, né? Já fiz 3 livros sobre Santos, o último, o ano retrasado, patrocinado pela Maribex, foi um belo trabalho.
Santos ainda rende Agora, belas imagens. para eu não esquecer aqui, queria que você me contasse sobre o prédio onde funcionou a cidade de Santos. Legal. Que era um prédio, já me falava que era assim, cenário de filme. Qual que é a recordação que você tem do prédio? Eu não sei a época dele, mas é um prédio antigo. Na Rua do Comércio, esquina ali, esquina com a... Era o primeiro andar. Ainda eu lembro do elevador de... Como é que chama isso? Tem um nome, pantográfico, né? Que é cena de filme, você vê em filmes antigos isso. E no momento que você começa a falar disso, vão surgindo, a memória vai clareando. O clima, né, a atmosfera do jornal era isso, porque era um ambiente concentrado. Então você tinha um lugar do esporte amador, esporte profissional, logo tinha a polícia. Uma das áreas que mais vendia no jornal era a polícia. Estou tentando lembrar o nome O Abissair Rocha. Abissair Rocha, da polícia. Abissair Rocha, isso aí. Tá vivo? Tá vivo, conversei com ele. 92 anos. 92? É, mas tá bem. Tá bem. Nessa época que você estava na cidade, quem que era o editor? Era o Blandi? Blandi. Eu queria que você me descrevesse como é que era o Blandi. O Blandi, eu acho que todo mundo vai falar a mesma coisa. Ele era uma espécie de ditador, assim, né? Aos berros. Eu lembro, a visão que eu tenho do Blandi é a visão de um cara meio déspota, assim. Um cara polêmico, que tinha a difícil tarefa de fazer um jornalismo vivo até 8 horas da noite. E você sabe que muitas notícias acontecem depois das 20 horas. E o jornalismo ainda não tinha tanto a concorrência virtual, né, das mídias virtuais. Mas a visão do Blandi que eu tenho era de não era uma pessoa simpática. E também não sei se era muito competente, não. Mas eu não tenho uma visão clara disso. Você pessoalmente teve algum atrito, alguma situação de atrito com ele? Ou só testemunhou com outras pessoas? Só testemunhei. Por exemplo? Algumas censuras e tal, mas eu lembro de... Como a redação era pequena, eu lembro de quebra-pau, assim, que eu acho que isso é que dava também vida ao Cidade de Santos. Era tudo meio aberto, ele não tinha uma... Eu não lembro do Blandi numa sala dele. Engraçado. Outros vão te dizer, mas se ele tinha uma sala. A pessoa comenta que ele ficava no aquário, que era um lugar fechado com vidros e tal. E aí quando ele queria conversar com um repórter, ele tocava uma campainha e a pessoa vinha. Aí ele dava o esporro lá, ninguém ouvia nada, mas só ouvia ele gesticulando. As gesticulações. E dessa época... Eu já tenho uma visão de que era fora. Tá vendo? Eu não lembro desse mas aquário. eventualmente ele saía para dar o esporro fora do aquário. Mas era muito... O que eu lembro que eu te falei, dessa vivacidade, é porque era uma redação que tudo se... Como eu fiquei pouco tempo, você vê, para lembrar dessa do Afonsinho foi aqui agora. Foi um belo momento. No total deu quanto tempo? Começo de carreira. No total você ficou quanto tempo na cidade? Eu acho que eu fiquei 1 ano e alguma coisa. Eu lembro até... Agora eu estou lembrando, vai lembrar. Eu lembro que tem uma foto minha na primeira página do tal Divirta-se ou Arte e Cultura, eu fazendo a minha primeira exposição. Eu era super cabeludão assim,
uns óculos grandão, cabelo bem grande mesmo. E 8 linhas, a minha foto, eu tenho isso até hoje, 1973, acho. Eu já tinha saído de Cidade de Santos, já fiz a minha primeira exposição, agora eu lembrei, foi no Clube 15, minha primeira exposição, 1973. Texto, agora eu estou lembrando de tudo, texto do Cid Marcos Vasques, que morreu, grande figura, um gigante, sou amigo da mulher dele, a Tereza. Uma charge do Jean André, grande cartunista, e um desenho a bico de pena de um pintor, Lúcio Menezes. Depois eu cheguei no meu primeiro livro de Santos, tem Jean André, tem Lúcio Menezes, tem Roldão Mendes Rosa, tem Narciso de Andrade, Olha só. Adelto Gonçalves, grandes figuras de Santos, que eu fiz questão de publicar. Maurice Legear, o grande do Festival de Música Nova, meu amigo Gilberto Mendes, que eu fiz fotos dele para um livro dele da USP. Você trabalhou com grandes caras também no Cidade de Santos, né? Qual que o mais te chamava a atenção? Repórter? Olha, foi um tempo tão curto que ali tem os novos começaram a se destacar, o Carlos Mauri Alexandrino. Eu queria lembrar o Itamar na fotografia, mas é engraçado como eu lembro muito pouco eu lembro de Noemi Macedo. Se você for falando, eu vou dizer, mas assim, lembrar a pessoa mesmo. Eu lembro assim eu acho que aí já estava se formando um cara que é da imagem, sabe? Só que eu não sabia. Eu continuo adorando escrever, mas virou uma tarefa árdua, porque eu sou muito perfeccionista, e isso tem na imagem. Eu pautei a minha carreira pela busca da imagem de altíssimo nível estético, e aí eu acho que já estava acontecendo aí. Então eu lembro agora do clima do Cidade de Santos, melhor, falando contigo, das pessoas, como era o lance da fotografia. Era um jornalismo fotográfico feito sem muita cultura. Os cordeteiros de Santos, da vila, como eu era muito, eu já botava um pouco as manguinhas de fora no texto. Os corneteiros, eu lembro de uns 5, 6 assim, umas figuras do primeiro andar assim, eu passando aqui embaixo, olha a imagem, eles falando assim, ô cabeludo, olha o que tu vai escrever amanhã, hein? Vê lá, hein? Eu já tinha feito nos dias anteriores alguma crítica, né? O Pelé me chamava de Roberto Carlos, por causa do cabelo, e eu chamava ele de Negão. E aí, Negão? Rei, Negão, dependia do momento. E ele falava muito comigo, olha, não me venha com aquelas perguntas não, hein? Uma vez ele falou isso pra mim. São lembranças, tá vendo? Eu esperando ele sair de casa para fazer alguma coisa, entendeu? Jornalista buscando a informação, né? E o Pelé deu bons textos. Se bem que Pelé era um grande personagem, né? Grande personagem. Eu fico imaginando se eu pudesse, uma das coisas é se eu pudesse fotografá-lo hoje, como se fosse antes. Imagens, né?
ele subindo a escada sozinho, escrito com a 10, né? Aquela escada assim, não sei se isso é hoje assim, do estádio, do alçapão da Vila. Imagem, sabe? Imagem dele sendo massageado, todo cheio de aquela musculatura perfeita e todo cheio de espuma, de ele tomando banho. Cara, daria um ensaio. Quem fez isso muito bem foi o Herrera. José Dias Herrera. Eu não sei se foi o Rafael ou o José Dias, os dois eram fotógrafos. José Dias. José Dias Herrera, que fotografou bem o Pelé. Ora, quem E o Domício Pinheiro, não podemos esquecê-lo. Domício Pinheiro foi um grande fotógrafo de esporte. Agora, Kim, para a gente encerrar essa nossa conversa sobre a cidade de Santos, qual foi o principal ensinamento desse período que você trabalhou lá, que você levou para o resto da sua vida, que te ajudou na tua carreira profissional? Eu acho que por ser o início, foi o que significa escrever mais do que simplesmente registrar, de dar a sua contribuição como texto, qualidade de texto e, claro, a busca de algo diferente, que provoque, que impacte, que transforme, que dê algo novo para o leitor, né? Eu acho que foi uma grande escola. Quando você ficou sabendo que o Jornal Cidade de Santos tinha fechado, o que te passou pela cabeça? Foi a tristeza mesmo, como muitas outras publicações quando fecham. Eu lembro que eu via muito, eu acompanhei muito o fim de um jornalismo literário, investigativo, e depois passou para as revistas, né? Mas a tristeza de ver as possibilidades da informação se estreitando, né? Uma pena, porque seria muito bom que a Baixada tivesse o Cidade de Santos vivo hoje. Viva a Cidade de Santos. Valeu? Excelente. Obrigado, Araquém. Valeu, Marco.